A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos para a terceira, ou melhor, a segunda etapa. Nós ouvimos hoje a terceira de cada lição. É isso que nós passamos a lição hoje, aprendendo a palavra de Deus. Tivemos um sermão muitíssimo importante de manhã, o pastor Joel e nós podemos aprender. E agora nós vamos meditar nesta noite, cujo assunto não podemos perder as boas oportunidades que nos são oferecidas. A gente sabe que muitos perderam as oportunidades oferecidas e as quais nós iremos falar nesta noite, e que sempre nós somos encomendados, como diz o Escritor aos Hebreus, e que vós esperamos melhores coisas. Então, que a gente possa dar continuidade, aproveitando as boas oportunidades que muitos tiveram e não aproveitou elas. Veja bem, eu li aqui a princípio, para nós meditarmos nas palavras do profeta Malaquias. Foi o último profeta do Velho Testamento. E Deus usou ele para profetizar a respeito da vinda de Elias. Conforme eu li, e ainda repito: eis que eu envio o profeta Elias. Envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Qual é a mensagem? Qual era a natureza, ou melhor, da mensagem de Elias? Converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, antes do dia terrível, dia do Senhor. Então, o profeta Malaquias profetizou a respeito de Elias, que ele iria vir para fazer isso. Alguém, como nós sabemos, que o Elias tem o Elias do Velho Testamento, e ele não é esse mesmo Elias que Malaquias está profetizando sobre ele. Alguém até se cogitou de que esse Elias teria sido a encarnação do Elias do Velho Testamento, encarnou no Novo Testamento, do Elias do Novo Testamento. Mas isso não é verdade. O Elias, lá no tempo de Israel, ao tempo da idolatria, ele foi perseguido por Jezabel, aquele Elias, ele foi levado redemoinho ao céu. E esse Elias que Malaquias está profetizando a respeito dele é João Batista. Então veja bem, os irmãos, quando você lê a Bíblia, vocês percebem que os nossos irmãos eram cuidadosos para ler a Bíblia. Quando eles muitas vezes encontraram essa passagem que o profeta iria pregar e queria fazer as pessoas se converter, claro, através do
Espírito Santo que iria habitar nele. Então eles pensaram, deve ser o Messias. Acharam muitas vezes que Elias poderia ser Jesus. E aqui nós vemos, até eu coloquei aqui como o segundo título, a esperança em quem já não se encontrava mais. Tinha alguém que com certeza leu o livro do profeta Malaquias e eles esperavam ouvir João Batista. Eles esperavam converter através dele. Quem sabe pensava que a salvação seria através do profeta Elias, que era João Batista. E aí nós vemos que naquele tempo eles aproximavam-se de Jesus e faziam as perguntas para Jesus. Nós esperamos por Elias. E aqui Jesus começa a dizer para ele: e Elias que deveria ir, não é Elias que deveria ir primeiro? E Jesus então lhe respondeu: na verdade que Elias já veio e não o conheceram, fizeram tudo quanto quis com ele. E assim fareis também padecer o Filho do Homem. Se vocês quiserem dar crédito, é esse o Elias que haveria de vir. Qual é esse Elias? É aqueles que vocês fizeram tudo quanto quiseram. O João Batista foi decapitado por Herodes, porque ele pregou para Herodes que não era lícito tomar a mulher do seu irmão como esposa, e João Batista foi decapitado. E o povo estava esperando João Batista. Elias estava esperando Elias muitas vezes para ser salvo por ele, para aprender dele. Mas Elias tinha vindo e eles não perceberam. Volto a repetir: esse Elias era João Batista. Prosseguimos. Se quer dar crédito, eis o Elias que deveria. O desejo dos justos por ver Jesus. Os irmãos e as irmãs já encontraram o próprio Jesus falando. Ele disse assim: Abraão alegrou por ver o meu dia. Abraão não era do Novo Testamento, mas lá no Velho Testamento ele sentiu-se alegre, sabendo da vinda de Jesus Cristo, nascer de uma mulher santa para nos remir da perdição. Lá ele se alegrou, lá no Antigo Testamento. E tem outra passagem que eu não citarei no capítulo, mas está em minha memória, quando o escritor diz
Muitos queriam ver, queriam alcançar a promessa, ou melhor dizendo, mas não alcançaram, mas saudaram de longe. Quantos nossos irmãos que se alegraram no Antigo Testamento pelas promessas que ela se iniciou lá no Éden, e nunca faltou promessa do nosso Salvador Jesus Cristo vir para resgatar a humanidade dos seus pecados. O desejo do justo por ver Jesus. Irmãos, nós estamos falando, não podemos perder as boas oportunidades que nos são oferecidas. O povo do Novo Testamento, Jesus nasceu, viveu entre os homens, cumpriu seu papel, fez tudo quanto o Pai lhe mandou fazer. Ele fez. Mas, conforme Isaías havia profetizado lá no capítulo 6 do seu livro, para que ele profetizasse a respeito da vida de Jesus. Muitos iriam vê-lo, mas não iria entender. Tinha ouvidos, mas não ia ouvir, coração não iria entender. Seria difícil ouvir. E Jesus sempre, para os apóstolos, para aqueles que lhe seguiam, interessado pela salvação, Jesus falava para eles, de maneira clara, conforme ele disse. Nunca falei de maneira escura, tudo falei às claras. Agora, para os outros, como não tem interesse, eu falarei em parábola. E essas pessoas que Jesus falava em parábola são, como se diz, os sábios deles. E certa vez ele disse assim: eu te bendigo do Senhor do céu, e ocultaste as coisas aos sábios e os entendidos, mas os pequeninos tu revelaste. Então, aos pequenos eu não falava em parábola, falava em maneira clara, e os entendidos falavam por parábola. E os apóstolos se dirigiam e perguntavam para ele a respeito daquilo que eles não estavam percebendo. Mas entre uns e outros, a gente sabe que Jesus não foi compreendido. Nós sabemos que ele, até mesmo pelos nossos irmãozinhos, que nós olhamos ver aqui, momentos em que ele não entendia direito a respeito de Jesus. Então, veja bem, naquele tempo, eles tiveram a oportunidade, viu Jesus, ouviu ele, conviveu com ele, 33 anos e meio, segundo nos conta a história bíblica, a história paralela da Bíblia. Conviveu com ele, viu os milagres, ouviu sua palavra, e assim sucessivamente.
mas eles não corresponderam com a oportunidade que tiveram. E aí Jesus então veio dizer: porque em verdade eu vos digo que muitos dos profetas e dos justos desejavam ver o que vós vedes e não ouviram. Perderam a oportunidade. O Cristo está aí. Ele está ouvindo, está pregando, está fazendo milagre, vendo com seus próprios olhos, como vendo Jesus. Não aproveitaram a oportunidade. Muitos não aproveitaram. E aí Jesus fala: aqueles lá atrás, profetas e justos, desejavam ver o que vocês estão vendo e não veem. Vamos aqui para o final da nossa mensagem. Os discípulos de Emaús, já sem esperança na esperança. Vocês lembram, Senhor? Os discípulos de Emaús, já sem esperança na esperança. Porque Jeremias disse: Jesus é a esperança nossa. E nós encontramos a história dos discípulos de Emaús, saindo de Emaús, e andando entre eles, conversando, com certeza conversando coisas boas, inclusive falando da ressurreição. E aí, um dos discípulos, Cleopas, ele estava conversando com os outros, e aí Jesus apareceu no meio deles. E aí esse discípulo disse a Jesus: mas depois que Jesus começou a falar para ele: o que estás conversando pelo caminho? Aí Cleópatra disse: olha, tu não sabestes o que aconteceu? O profeta Jesus foi morto, crucificado, e hoje já é o terceiro dia. Nós não sabemos se ressuscitou ou não. Veja bem, irmãos. Então dizia entre eles: nós, veja bem, conforme o título, o discípulo de Emaús, já sem esperança na esperança. Essa palavra, esse verbo, né, que é o chamado de pretérito imperfeito. Olha bem, dizia entre ele: nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Veja bem, esse verbo está dizendo para nós: eu estou esperando mais. Esperava. Nós esperávamos que fosse esse, que fosse ele. Então ali eles já estavam sem esperança da pessoa de Jesus Cristo, porque eles não sabiam, não tinham certeza de que a promessa de Jesus Cristo era. Ensinou para eles que ele ia ser crucificado, seria morto, e o terceiro dia seria ressuscitado.
E aqui eles não sabiam, então eles estavam sem esperança. E Jesus então disse-lhes: "Ô maldosos, por que são tardo de coração para crer? Pois eu lhes havia dito, e como fala toda a Escritura, registra as profecias ao caminhar. Em toda a Escritura fala. Irmão, será que hoje também não se tem dúvida a respeito de Cristo? Os nossos dias se passam quando a gente fica pensando: o tempo está passando, o que eu fiz? O tempo está passando, será que eu estou aumentando cada dia minha fé? Será que eu estou ficando entusiasmado se eu tenho uma preocupação muito grande? Quando o próprio Jesus disse assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Está dizendo para nós que haverá uma apostasia tão grande na sua vida. Pode não ter mais crentes fervorosos assim, pé, esperando para ver ele vir sobre o céu. Nós vamos acreditar que tem, não vou dizer muitos, mas vai ter, porque ele mesmo diz. No Evangelho de Mateus, ele diz: quando vê o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder grandioso. E a gente sabe que lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho, vamos ver, tanto salvo como perdido, menos os perdidos que estarão na sepultura, mas salvos e perdidos terão que ver naquele dia. Só que os salvos serão transformados e os ímpios não suportarão a vinda de Jesus Cristo. Que eventos irá acontecer, que nós falaremos outro dia. Vamos orar sempre a favor da nossa igreja, a favor do nosso povo. Vamos sempre vigiarmos para que nós não sejamos induzidos a voltar para o Egito ou fracassar na metade, mas que nós possamos chegar aonde precisamos chegar, porque quando nós não estivermos mais aqui, mas nós estaremos na memória de Deus, se é que eu posso dizer assim, do linguajar humano. Então, todos juntos nós podemos esperar Cristo, igual aos nossos irmãos do passado. Aguarda sua preciosa vinda gloriosa. Participarão todos nós da primeira ressurreição. Deus abençoe.